No ar mais um Tabela Carioca aqui na Radioativo. Hoje, segunda-feira aqui, nosso segundo programa. Ao meu lado vai Valdeir Militão, Anderson Rosa, Felipe Lavô e nosso convidado, Roberto Silva, radialista e estudante aqui da Unicarioca também. Tudo bem, Roberto? Tudo beleza, tranquilo. Vamos falar um pouquinho do trabalho do Roberto, que tem um blog que fala comenta sobre o futebol de jogadores brasileiros no exterior. Primeira participação do Valdeir. Tudo bem, Valdeir? Tudo bem, William? Boa noite. Hoje no Dia Mundial do Drible, aniversário do Ronaldinho Gaúcho. Drible! Não, Drible. Vamos lá para mais um programa. Fala aí, Anderson. Tudo bem? Tudo bem, William? Segunda-feira, segundo programa e segunda rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Olá, Felipe. Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a todos os ouvintes. Vamos que saiu também sorteio da Champions e vai ter muito conteúdo pra gente falar. Assunto é o que não falta, muita coisa mesmo. Vamos começar básico mesmo, falando do clássico. Semana passada a gente começou falando do clássico carioca. Essa semana a gente começa falando do segundo clássico da Taça Guanabara. Flamengo e Fluminense jogaram no Pacaembu. Segunda vez na história, primeira vez em 42. O placar se repetiu, 0-0. Jogo chato, hein, William? Jogo chato, muito hein? ruim. Mas o público foi muito bom. 38.188 o público presente. A maioria rubro-negra, mas a torcida tricolor também compareceu lá no tobogã. Então, um pouquinho de vocês acharam do jogo. Acho que o jogo foi muito abaixo do esperado, mais pelo extracampo do que pelo jogo em si. Como assim o extracampo? Porque o Levi ainda está tentando procurar uma equipe, achar a equipe certa. Foi um time diferente, o que ele colocou em campo ontem. Enquanto que o Flamengo mostrou muito desgaste, principalmente no segundo tempo. Né? No primeiro tempo o Fluminense teve mais a posse de bola, procurou trabalhar com paciência. E no segundo tempo o Flamengo quem teve essa postura justamente pelo cansaço. E aí com a entrada do Marcos Júnior e do Oswaldo no Fluminense, o Fluminense teve mais velocidade para partir para o ataque, mas mesmo assim faltou criação, faltou oportunidade de gol. Diego Cavalieri no primeiro tempo fez algumas defesas, mas o Paulo Vitor ficou mais tranquilo. William, achei um jogo bem entediante, um jogo bem chato. Como eu venho falando sobre os três atacantes do Flamengo, acho que não vai ter jeito, vai ter que tirar um dos dois ali e botar um jogador de meio campo. O Sheik não jogou bem, o Marcelo Cirino também não jogou bem. Acho que o Flamengo vai ter que mudar essa formação. Sobre o Fluminense, o Levi fez o básico, no caso. Botou o Jonathan ali na lateral direita, um jogador experiente. Inverteu com o Ayrton Silva, que é um jogador que dá mais segurança, né, do que os jovens. E escalou o Diego Souza. E o Fluminense tinha de melhor, entendeu? Mas foi um jogo bem fraco, tecnicamente, e decepcionou. Eu concordo com o Anderson. Foi um jogo tecnicamente muito ruim, né? Eu sou um pouco mais velho que vocês aqui, então eu já vi coisa melhor, né? Eu já vi vários Fla-Flus aí bem empolgantes. Mas nunca vi um Fla-Flu no Pacaembu, né? Nunca vi. Sou mais velho que vocês, mas nem tanto, né? 40 e pouco. Mas sem dúvida nenhuma, né? É o retrato do futebol carioca. Jogando em São Paulo. Infelizmente, hoje a gente tem um campeonato carioca que não... Esfacelado. Não tem um atrativo, né? Não tem uma grande estrela, sei lá, Tivemos até pouco tempo, né? O Botafogo tinha o Sidoff, o Flamengo. Verdade. Tinha o Adriano. Não é ser saudosista, né? Mas infelizmente eu tava assistindo o jogo, a televisão tava ligada, mas eu não tava me prendendo ao jogo, sabe? Então, os poucos lances que eu vi. O jogo não despertou atenção. Não despertou atenção, eu tava fazendo outras coisas ali simultâneas e tal. E ao contrário do rádio, né? Que no rádio você pode fazer outras coisas ouvindo rádio. A televisão não prende tua atenção, mas não prendeu muito minha atenção, não. Esse negócio do jogo não chamar a atenção, o jogo em si. Acho que até antes mesmo a atração era o jogo no Pacaembu, não o que a gente ia ver dentro de campo. A grande atração dessa rodada do Carioca foi o fato dos times terem ido para fora do estado do Rio. Aliás, vale falar um pouquinho da força do Flamengo e do Vasco, né? Exatamente. 150 mil. Só um detalhe, eu ouvi alguns colegas, né, de imprensa falando que o Muricy tinha achado a formação ideal do Flamengo, já tinha achado a formação ideal do Flamengo, que o Flamengo estava, enfim, já estavam comparando o Flamengo ao Barcelona. E eu falei, gente, o pessoal está delirando, não existe isso, o Flamengo ainda está muito longe de ter um padrão, de ter, sabe? O Muricy não é esse salvador da pátria, o time praticamente não tem jogadores... diferente do elenco do ano passado, são praticamente os mesmos jogadores, são jogadores tecnicamente limitados. Você tem um ou outro ali que tem um lampejo e tal, mas eu acho que o Muricy vai ter muito trabalho. A torcida, não só do Flamengo, mas a torcida do futebol carioca no Campeonato Brasileiro, com exceção do Vasco que está na Série B, vai sofrer muito. E, novamente, mais uma vez, eu sempre falo lá nas minhas redes sociais que quando vai começar o Campeonato Brasileiro, os times do Rio vão fazer os seus torcedores sofrerem muito, e 2016 não vai ser diferente.
Exatamente, é como o Roberto falou agora, a noticiário do Flamengo já é o Barcelona, tic-tac rubro-negro e o Messi, assim, né, pá, longe disso. Foi o que eu falei no outro programa, o Muricy poderia ter usado as rodadas finais da primeira fase do Carioca para testar o time, dar conjunto ao time, e ele preferiu botar reservas, poupar alguns jogadores, e aí não tem elenco que assim, montar um time legal. É o 16º jogo do Muricy no comando do Flamengo. Então já dá pra dizer que tá decepcionando, né? Olha, William... Ou é cedo demais, ou é uma cobrança exagerada. Porque assim, não é só o jogo de ontem que foi muito ruim. O jogo de meio de semana contra o Confiança Foi terrível. foi de uma soberba que não dava pra entender. Sim, William. Quando você vê a imagem do Flamengo, o que você espera da imagem do Flamengo? Os jogadores comprometidos, raça. Você não vê isso nos jogadores do Flamengo, não. Não, mas assim, eu acho que a gente tem até que dar um tempo nesse negócio de raça. A gente espera bom futebol, né? William, mas pelo que foi investido... A questão que eu quero falar é o seguinte: os jogadores do Flamengo não mostram foco nenhum naquele jogo. Eles acham que vão decidir em qualquer momento e não conseguem jogar um bom futebol. O jogo contra a Confiança foi um time muito apático. Desde o primeiro tempo, do começo do primeiro tempo, com um jogador a mais e não conseguiu ganhar do fraco time do Confiança. E assim, deveria ter entrado com um pouco mais de atenção, porque o Flamengo vai ter um problema que está sendo comentado desde o começo do ano, que é a maratona de jogos fora do Rio. Ontem foi um. Se eliminasse o jogo contra o Confiança, era uma semana cheia para o Muricy trabalhar, treinar e o a elenco intenção descansar. era essa, porque não vai levou o time acontecer, né? principal pra lá pra jogar Pra justamente pra fazer os 2 eliminar o gols de jogo de diferença. volta. Eu vejo certos jogadores do Flamengo achando que jogam mais do que verdadeiramente jogam, que a qualquer momento podem decidir o jogo. E o futebol mesmo, eles não estão mostrando. Exemplo, o Sheik, o Seu Guerreiro, Marcelo Cirino, alguns jogadores que estão bem abaixo do padrão. O próprio Rodinei, que foi elogiado, não é isso tudo. Lendo um pouquinho o que a torcida do Flamengo tá falando nas redes sociais, parece que já estão ficando de saco cheio com o Sheik. Mas é aquela coisa, o Sheik falava muito mais do que faz. Fala muito mais do que faz, né? Do Flamengo, o jeito dele ganhar do Flamengo, fazer provocação em cima do Vasco, provocação com o adversário, mas futebol, falar da CBF, mas futebol que é bom, ele não apresenta tem tempo. Com a volta do Mancoejo, eu acho que o Sheik tem que sair do time. Ele foi demitido do Botafogo. Ele não rescindiu o contrato, ele não quis sair, não. Ele foi demitido. Foi o que eu falei semana passada. Esse esquema com o Sheik, com o Marcelo Cirino, um dos dois vai ter que sair. Eu tiraria o Sheik e apostaria um pouco. Mas o Flamengo tem algum jogador no elenco pra tentar deixar o time um pouco mais encorpado no meio campo e tirar... O Mancoelho mesmo. Mas o Mancoelho é titular, ele não jogou ontem por outras razões. Eu não jogaria com o Ederson, porque eu não confio no Ederson. Eu colocaria o Alan Patrick ou o Gabriel, entendeu? Oscilando entre os dois, ainda tem um Everton. Mas colocando o Gabriel, o esquema não muda, porque é outro jogador de velocidade. De lado de campo. Mas o Gabriel consegue... E o Gabriel é mais confiante do que o Ederson? Aonde que o Gabriel... Vamos lá. Nem tecnicamente. O problema do Ederson é contusão. O problema do Gabriel não é contusão, é futebol. Sim, mas vamos lá. O Everton ou o Gabriel consegue cumprir um papel tático melhor do que o Emerson. O Emerson não consegue cumprir papel tático e também não consegue fazer gol. Então ali ele é mais um número ali. O Gabriel também, então o Gabriel vai jogar. Se botar um jogador tático, bota um volante. O Gabriel não jogou ainda boa partida. O Gabriel a torcida do Flamengo, ninguém gosta do Gabriel. O único jogo bom do Gabriel que eu lembro foi contra o Atlético Mineiro, o ano retrasado na Copa do Brasil. No Maracanã, 2-0 aqui no Rio, só que depois... Eu mudaria esse esquema pro 4-4-2. Já teve pra sair faz tempo o Gabriel. Ele só não consegue, o Flamengo consegue se livrar dele por falta de oportunidade de negócio. E por que não se livra do Sheik? Por que o Muricy ainda não se livrou do Sheik? Mas o Sheik acabou de renovar, né? O Sheik acabou de renovar. Não, mas por que ele ainda não começou uma partida no banco, algo do tipo? Mas talvez seja aquele negócio. O próprio Muricy esteja deixando o pessoal ver que ele não tem jeito e depois modificar. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Muricy... Acho que esse é o time que ele vai montar. Eu também tô achando que o Muricy tá bem convicto que esse é o time. Que esse é o time titular. Se for esse time, não vai ter jeito, não. Mas o problema é que... Eu acho que é muito mais do que o Sheik ou o Marcelo Cirino, é o esquema que ele tá tentando implementar no Flamengo. Ele talvez não tenha um jogador, ele não veja no elenco um jogador com a característica do Sheik. E também eu acho que o Sheik, ele é um cara que... Eu também concordo com o Anderson e tal, já deu... Mas pelo menos ele corre, briga, dá um carrinho e tal. Isso aí a torcida gosta. A torcida vibra. Mas o Muricy, quantas vezes o Muricy repetiu o time titular do Flamengo no ano? O Flamengo fez muitos jogos, mas poucas vezes com o time titular completo. Ele poupou jogador, ele botou jogador da base, ele poupou alguns outros na primeira liga, mas o time titular mesmo,
poucas vezes jogou. E alguns jogadores já vão sair agora, né? Guerreiro, Cuejar, que Exatamente, foram convocados. seleção. Diferentemente do Vasco, como o Vasco vem jogando com a equipe entrosada temporada passada em vários jogos, o Flamengo não, poupou muitos jogadores em vários jogos. E o Flamengo nas temporadas anteriores era um time que jogava no contra-ataque, apostava na velocidade dos pontas, e o Muricy quer um trabalho de posse de bola. Então tem que implementar isso com treino, e ele não tá tendo tempo para treinar. É viagem daqui, viagem dali, joga em um estado, joga em outro. Esse ano, né? E não vai ter. E vamos falar um pouquinho do Fluminense, gente. O Fluminense que, pelo que eu tô vendo do Leverkusen, ele tá tentando dar mais... deixar o elenco mais experiente, colocando jogadores mais cascudos. É uma impressão falsa ou verdadeira? Então, William, eu vi um Diego Souza ontem muito pesado. O Diego Souza tá gordo, ainda falta entrar em forma. No segundo tempo ele modificou totalmente, botou a garotada, botou o Marco Júnior, botou os outros jogadores mais jovens. O Fluminense no começo do jogo até que apresentava um bom futebol, mas depois foi dominado pelo Flamengo. Dominado em termos, porque o Flamengo também não jogou bem, mas o Flamengo acabou sendo superior. O Levi merece tempo para tentar encaixar o time. Nem teve tempo ainda, nem começou. 2 jogos é pouco. O Levi bateu muito na coisa do repetir o time, né? Que você falou na coletiva da apresentação dele, né? Exatamente. A gente não consegue hoje repetir um time. Eu até faço um desafio a vocês aí de escalar um time aí, pelo menos uns 7 jogadores aí de uma equipe que esteja, né? E esse é o segredo do sucesso de alguns times, principalmente no Campeonato Brasileiro. Porque quando você começa a repetir o time, você tem uma formação e tal, você tem um exemplo é o Corinthians, que foi o campeão brasileiro. O que o Tite fez? Foi contratado outros jogadores, mas ele veio repetindo o time que começou o ano jogando. Mas assim, esse não é um modelo único, né? O Aguirre não tem essa característica de repetir time. Ele roda bastante o elenco. Sim. Assim, não é algo que você repete o time e automaticamente vai dar certo. Quando você tem um elenco grande que tem jogadores com características parecidas, pode até ser, né, e o elenco do atalho Atlético pro foi tão sucesso. mudado como alguns outros, por exemplo, Ele tem peça de reposição para colocar O também. Fluminense não é um time que tem um elenco um pouquinho mais vasto do que os outros Eu clubes. acho que ontem, por exemplo, se eu fosse jogador de futebol, eu ia ficar muito chateado. O Fluminense tinha o Giovani, que é um especialista da posição, e improvisou o Wellington Silva, né? Então, quer dizer, é nítido, você denota uma situação de que o cara não confia no jogador, porque você pega um destro, o Wellington Silva já não é lá essas coisas, bota na esquerda, o cara fala, por que eu tô fazendo aqui? E eu acho que o Flamengo acabou dando mole de não criar jogadas em cima do Wellington Silva, porque ele estava numa posição invertida e ele não é um jogador bem defensivamente. Então, poderia ter criado jogadas por ali. O Rodinei jogou muito mal ontem. Então, não criou nada por ali. Foi O decepcionante. Rodinei jogou muito mal também contra o Confiança. É verdade. Ele falhou no gol do Confiança, né? Falhou. Não foi só pela falha, né? Que às vezes o lateral, né, hoje no futebol, o ala, ele acha o seguinte: não, primeiro eu tenho que apoiar. Tá errado. Primeiro ele tem que marcar, né? Ele tem que fazer a composição defensiva. Ou ter um esquema que o favoreça, né? De uma cobertura e tal, e o Flamengo não tem. Exatamente, mas aí que é difícil no Brasil você achar um lateral. Você vê ala, jogador que vai pra frente, então aí você dá uns montes. Vai bem no ataque, mas defendendo, isso aí são raros. Outra coisa que eu acho falhas do Rodinei, que estavam tendo muitas bolas enfiadas no meio da zaga. O Fluminense, no começo do jogo, estava até se favorecendo por isso. Depois parou de jogar, porque o time ficou meio cansado. Mas o Flamengo tem que melhorar aquele miolo de zaga ali. E ontem o Levi parece que encontrou a melhor defesa até agora do Fluminense, que foi com o Gon e o Henrique. O Henrique ontem finalmente estreou pelo Fluminense, fez uma boa partida. Vamos com... Eu fico sempre com 5 pés atrás com o Henrique. Eu acho que foi um jogador que foi muito supervalorizado pelos clubes brasileiros. E assim, eu não sei se achou finalmente o Henrique. Ontem ele fez uma boa partida, mas não dá pra esquecer que ele fez 7, 8, eu 9 não acho partidas ruins. Mas agora é dar sequência pro jogador. Eu não acho o Henrique. Eu acho que o problema não é confiança. O problema é futebol. Não, o problema era tempo de jogo. O Henrique não é um bom zagueiro. Eu acho o Henrique super valorizado. Mas no nível do futebol brasileiro, ele é... Eu acho que no nível do futebol brasileiro, ele é um zagueiro ruim. Eu não acho. Ficou provado isso em 2012. Eu não provou. Ruim não. Eu acho que ele é um bom zagueiro. Falando em nível brasileiro, eu acho ele um bom zagueiro. O problema é que ele tá há muito tempo sem jogar. Foram 7 jogos só. Ele tá fora de ritmo. O Filipão anda utilizando ele de terceiro zagueiro, né? Até de volante. Do Palmeiras. Ele tem um zagueiro que tem essa facilidade, mas eu acho ele um bom zagueiro. Pra mim, ele tem que ser titular no Fluminense, certeza. Só não valia o dinheiro que o Fluminense gastou com ele, com o Diego Souza, por exemplo. Mas por que o Gun é tão contestado? O cara foi campeão em 2010, 2012, né? Era Gun e Leandro Eusébio. Ele falha demais.
Acho que o clube não pode ficar refém dos títulos que o jogador Não, conquistou. sim, Mas é. assim, Claro, com ele certeza. falha demais. O Gum tem uma vantagem que ele faz gols. Por mais que ele entregue 5 gols, Aí ele acaba faz um gol. mascarando. Leonardo e a- Silva, do mascara. Atlético Mineiro, E a né? torcida esquece. Quando Acaba o zagueiro que faz. mascarando um pouco O zagueiro que faz o a gol, ele tem uma cara. O jogador, Leonardo Silva a que é torcida- carioca. Que é carioca, é. É. A torcida pega uma cara. Começou na América. O zagueiro que faz É, gol. eu tinha muita Rodrigo é um implicância pouco assim. com o Juninho do Botafogo. Porque eu sempre achei ele um mau zagueiro, mas ele fazia gol e a Gol. torcida o adorava. Acho que ele melhorou, né? No time No Tigres ele é ídolo lá. Então tá jogando uma bola. Eu acompanho um pouco o E vira e mexe ele faz mexicano. gol. É. Verdade. ele faz gol também. Aí aparece lá na página do Facebook. É, lá. isso aí, no blog do Roberto Silva verdade. aparece sempre com um brasileiro faz gol no exterior. Onde Sempre- joga também o Rafael Sobis, né? São Rafael Sobis, companheiros. joga no Tigre. É. Ginac também. Isso. Não, mas Jeca é francês, né? É verdade. Não tem gol de francês no blog do Roberto tem. Silva, só de brasileiro. Só se ele fosse naturalizado brasileiro, de repente Brasileiro, apareceria. Isso né? aí. E o, Gignac, que é e o Dunga Giroud, não iria convocar se ele fosse Giroud, naturalizado. Sei lá, mais alguma coisa. Vamos falar um pouquinho Achei do... que você falava mais bonito, Bom, William. não, eu acho o Giroud mais bonito que o Gignac. Mas vamos lá falar um pouquinho do Vasco. Vasco que jogou no Espírito Santo. E Cariacica. Pra 18 mil pessoas, né, William? Fantástico, Lotado. Não, na verdade, não tinha 18 ali, ali tinha bem mais. Bem Pelo mais. menos 20 mil. Tinha gente até no canteiro do campo. Tinha gente assim. no estacionamento, É, tinha gente tá bem em qualquer lugar. lotado. Não, é O sério público foi isso, excelente sério. mesmo. Torcida, força da torcida. Assim, o que eu achei curioso, primeiro foi meu espanto ao ver o Marcelo Matos marcar um gol. De Mas todos. assim, é uma característica que eu até botei na pauta pra gente aqui. O Marcelo Matos fez gol ontem. O Ayrton, semana passada contra o Fluminense, estava na área cruzando bola pro que originou o gol do Botafogo. O Ilharão é um volante, um meia, que entra bastante dentro da área. Os clubes carioca estão jogando futebol moderno, os treinadores Não, que trabalham é. aqui no Rio Eu acho- estão com um conceito de que o volante tem que participar do ataque. Eu acho que é diferente as questões. O Arão é bem diferente do Ayrton e do Marcelo Matos. O Marcelo Matos fez um gol, uma casualidade. É, porque ele o- joga lá atrás, primeiro volante. O Arão já é um jogador que completa, O faz o Ayrton? campo completo. O Ayrton tem jogado mais à frente. Isso aí é totalmente mérito do E Ricardo. eu acho Mas que é natural. Pode falar, Felipe. Eu acho que é natural, porque os jogadores vão buscando espaço durante a partida. Então, Mas assim, o jogador não vai buscando porque ele vê que ele tem um espaço, é algo treinado. sim, mas a partir do momento em que os seus meias estão marcados, você acaba tendo que optar por quem está vindo de trás. Sim. Então, eu acho que esses jogadores... E é treino também. E Claro a que o treinador tá característica passando. do time que está sendo montado, por exemplo, o Botafogo, se você olhar teoricamente, você tem 3 volantes. Então, quando o Ayrton sobe, com certeza o Bruno Silva recua, o Lindoso recua. Né? Agora, se fosse o Ayrton e 2 meias, né, originários ali, ele ia ficar mais preso. Sobre esses 3 volantes, eu acho que um ponto você está certo e outro errado. Não acho que é um futebol Não é moderno. nem só os Não 3, acho- né? Não acho que é um futebol moderno. Eu acho que o Marcelo Matos ali foi mais uma ocasião que ele chegou para concluir o gol. O Arão é um jogador moderno, sim, mas o time do Flamengo não joga futebol moderno. E sobre o Ayrton é um bom jogador, ele é técnico. Só que ele fica muito manchado pela agressividade que ele tinha antigamente, entendeu? Mas todos os treinadores que passaram com o Ayrton falam que ele tem uma boa técnica. Mas falando entendeu? assim, o objetivo aqui é falar do Vasco nesse momento. Mas assim, o Botafogo ontem, quem fez o gol do Botafogo foi outro volante, o Bruno Silva, que estava dentro da área pegando rebote. Sim, o Botafogo joga com um esquema onde favorece a saída dos volantes. Ele antecipa a marcação com os atacantes e os volantes vão também para cima. Mas aí, como o Roberto falou, são 3 volantes. Alguém tem que ir. sim, alguém tem que ir. Então, uma vez foi o Ayrton, no último jogo foi o Bruno. É inevitável que... Mas assim, participe. antes assim, até 2013, ninguém ia. Poderia jogar com 4 volantes, os 4 iam ficar. Hoje vão. Não, mas A aí depende orientação do- é os volantes participarem do ataque Mas aí depende dos lance. times. Por exemplo, do Marcelo Matos foi uma bola parada. Sim. Aí ele foi para a área Ocasional. Mas assim, o ocasional. Marcelo Matos jogou 5 anos no Botafogo, ele não entrava na área. Mas foi Não, mas aí ocasional, foi- é a bola foi parada. ocasional. Eu sei, mas Essa questão assim, de técnica o que eu tô pode ser discutindo falado aqui é justamente isso. Por exemplo- Agora, o Marcelo Matos está sendo orientado a entrar dentro da área, porque quando ele jogava no Botafogo, não existia Sim, isso. William, No Corinthians mas isso é também que- não. isso No Corinthians também não. Isso é uma questão do É uma técnico. adaptação para se jogar um futebol mais moderno. Não. Eu acho que ali foi só uma questão da bola alçada, desviada, ele tá no momento ali, concluir pro gol. Isso eu Foi acho no que bem escanteio, isso. Foi um escanteio que a bola sobrou pra ele. Ele poderia estar fora da área, tudo bem. Mas isso não quer nada dizer que ele tá praticando futebol moderno. É só olhar quando que ele vai fazer outro gol, né? Vamos ver. Tem isso também. Falou sobre o jogo, né? O Vasco fez um jogo fraco, né? Foi uma partida fraca. Fez 1-0 e... Administrou, né? Não forçou muito.
Os jogadores reclamaram do calor, que tava difícil, né? Pode falar. Eu achei um bom primeiro tempo. Um bom primeiro tempo, um segundo muito fraco. O Vasco entrou na correria do Boa Vista e foi fraco, mas eu achei um bom primeiro tempo. Na verdade, o Boa Vista acho que é o melhor dos pequenos, mas eu esperava mais até do time do Boa Vista, porque não sei se foi o calor como realmente os jogadores falaram, mas eu achei que ficou um jogo ali, o Vasco fez 1-0 e eu não vou se você não vier, e o Boa Vista eu não vou porque eu não quero tomar mais gols. E ficou ali, o jogo sem muitas chances de gols, sem muitos ataques perigosos, os goleiros não trabalharam muito. Vale lembrar que o Boa Vista está com 2 desfalques, que eram jogadores do Vasco, né, emprestado, o Leandrão e o Guilherme Costa, que são referências no time. Isso pode ter afetado um pouco o Boa Vista, que time, dos né? pequenos é um dos melhores times, assim. Eu acho que o Boa Eu Vista pode ainda tirar acho a o Volta vaga- Redonda melhor que o Boa Vista. Não, mas assim, é um dos melhores. O Boa É. Eu acho que o Boa Vista ou Volta Redonda pode tirar essa vaga do Fluminense. Eu só não entendo porque que o Bruno Galo não joga, né? Eu acho que o Bruno Galo tem vaga naquele time ali. Olha, é o no que eu meio. falei na semana passada. Eu, Bruno Galo, Marcelo Matos, Diguinho, pra mim, vai trocar um por outro, vai ser 6 por meia dúzia, que vai ser a mesma função e vamos cumprir bem, porque o Vasco é bem montado e o jogador é bem protegido, o volante é bem protegido, então Sobre não o faria muita Bruno Galo, diferença. ele chegou bem no Vasco, ele tomou a posição. No final do ano ele caiu um pouco no futebol. Acho que é mais questão do Jorginho ter preferência mesmo. Eu acho que o Marcelo Matos mudou a posição porque ele entrou bem no jogo contra o Flamengo, um jogo mais truncado, e conseguiu a confiança do O Bruno Galo hoje, se ele fosse brigar por uma posição ali, seria com o Andrezinho e Júlio dos Santos. Não seria nem com o Marcelo Matos, porque já é soberano ali. O Marcelo Matos entrou numa posição Não, que estava meio O carente. Andrezinho, ele não, não consegue. Sai o Júlio dos Santos No aí. caso, ele seria com Mas o Júlio Júlio dos também é um Santos. jogador de confiança do Jorginho, né? Nessa jogada de bola parada. E é um jogador importante no E Vasco. naquela jogada com o Madison ali, ele faz a tabela pro Madison passar, então ele é importante. Não só do mais, mas o Júlio dos Santos é um dos jogadores com o maior percentual de passes certos no campeonato. Tem que ver se esse passe é pro lado, se esse Mas, passe é mas aí que bola. tá, você acabou de falar que o Júlio dos Santos Sim, é o jogador sim. que faz a flecha com o Sim, Madison. ele Isso não é seria o passe o pro Madison. lado. Sim. É o passe enfiado. né? Lembrando que o Júlio dos Santos já foi artilheiro de Libertadores. É, mas é que ele vem jogando bem diferente do que ele jogava na Libertadores. jogava Sim, como com meio certeza. ofensivo, Lá É. ele era o camisa 10 do time e agora ele joga como volante. Então não dá pra cobrar muitos gols dele, apesar que vem nenhum gol, né, dele. Lembrando que o Vasco lidera a Taça Guanabara com 6 pontos e na próxima rodada tem o Botafogo. Botafogo que é assunto agora. Jogou ontem em Xerém, lá no Los Lário, e assim como o Vasco, foi bem econômico. Conta do chá, né? Na conta do chá, apesar de ter feito um bom primeiro tempo. O Botafogo fez um bom primeiro tempo, pressionou, ficou com a bola, fez o gol no segundo, mas o Botafogo de novo, jogando bem. E assim, a torcida do Botafogo quer sempre, todo jogo ela vai cobrar um alento pra segunda-feira. Ver o time jogando bem. Eu acho que isso é o que mais importa. E aí, tem alguma coisa pra falar do jogo do Botafogo, Militão? Olha, eu não pude acompanhar muito o jogo do Botafogo, mas eu pude ver os lances e, como você acabou de falar, foi um jogo fraco, mais um jogo fraco, né, no campeonato. Se bem que o Botafogo, os melhores jogos foram em clássico, né, do Botafogo. Foi quando ele conseguiu ter espaço para jogar, porque contra os pequenos o time fica fechado e não dá muito espaço, né. William, como nós discutimos sobre o Botafogo na semana passada, o Botafogo joga aquele futebol onde os atacantes pressionam os zagueiros e esperam o erro do time adversário. Quando ele joga contra o time pequeno, que ele tem que propor o jogo, ele tem uma certa dificuldade. Ontem, por exemplo, ele conseguiu um gol numa roubada de bola, onde conseguiu concluir bem. Contra o time grande tem que atacar o Botafogo consegue se favorecer disso, entendeu? Ah, mas não tem sido assim não. Contra o Fluminense não saiu pra pressionar o Botafogo. Então. O Botafogo propôs o jogo desde o início. Sim, mas contra o time pequeno, falta aquele jogador que faça a diferença, porque o time pequeno tá bem fechado. E o Botafogo tem uma certa dificuldade. E Chamou a futebol, diferença entendeu? contra o Fluminense, o pequeno, quando vai atacar, ele vai com o atacante, um meia, o outro, 2, 3, 4 e fica o time posto na zaga, diferente do Fluminense, né? É, Que ela é pra cima e do- até aqui, acompanhando a pauta, se o Salgueiro merece hoje a titularidade, eu acredito que sim. O Salgueiro vem mostrando um bom futebol. E em relação até aos outros gringos que chegaram, no caso do Gervásio Nunes e do Darmian Lísio, que o Ricardo Gomes anunciou hoje, através da imprensa, que não vai contar mais com os dois e deve liberar os dois para serem negociados, até para abrir espaço na folha salarial do clube. O Lísio que foi convocado para a seleção boliviana. Exatamente. O Salgueiro é um jogador mais experiente, né, com mais cancha para jogar no Botafogo. O Luiz Henrique ainda não é um jogador formado. O Ribamar já mostrou um bom futebol, já é O diferente. Sassá não volta, O futebol, o Sassá tá machucado. demora para voltar. Eu acho que a grande vantagem do Botafogo, do Ricardo Gomes, claro que não aconteceu dessa forma como eu vou falar aqui, mas
assim, traçando um paralelo, ele pode ter falado, gente, a gente não tem tanta obrigação, né? A gente está voltando aí da Série B do Campeonato Brasileiro, o time está sendo praticamente montado, né? Remontado, aí, foi remontado no ano passado com o Ricardo Gomes e tal. Então, assim, veio comendo por fora, né? A obrigação maior é Flamengo, Vasco, Fluminense, e o Vasco até pela ascensão no ano passado, no final do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, com certeza, sem dúvida nenhuma, surpreendeu nesse campeonato carioca aí, tá surpreendendo, tá jogando um bom futebol. Ontem, o melhor homem em campo foi o goleiro do Madureira. Pô, operou vários milagres, né? Então, assim, o Botafogo realmente tá me surpreendendo. Eu achei que fosse sofrer mais com esse time aí do Botafogo, mas tá bem legal. A impressão é que o Botafogo vem jogando um bom futebol. Vamos parar um pouquinho aqui no programa. Na volta a gente fala um pouquinho do trabalho do Roberto Silva e um pouquinho também sobre futebol internacional. Uma paradinha aí rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Fique por dentro de tudo que rola nos bastidores do Eu Sou Radioativo. Acesse facebook.com/Eu Sou Radioativo e twitter.com/Eu Sou Radioativo. Você muito mais perto. Voltamos aqui com Tabela Carioca na Radioativo. Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre o trabalho do nosso convidado, Roberto Silva. E aí, Roberto, como está sendo fazer esse trabalho aqui pro Brasil, mostrar os jogadores brasileiros atuando nos mais diversos lugares do mundo, que é um trabalho até meio que excêntrico, né? É verdade. A última vez que eu cataloguei tinham mais de 90 países, né? Assim, que pelo menos uma vez apareceu algum jogador lá. Talvez na África, que em alguns países, né, na maioria dos países da África, não tenham tantos jogadores assim. Embora tenham jogadores brasileiros que já tenham passado lá pelo nosso blog, né, que o blog hoje ele está um pouco mais negligenciado. Eu costumo usar o link do blog para mostrar mais as entrevistas que a gente fez lá. Deve ter mais ou menos umas 50 entrevistas lá. E hoje a gente usa mais a página do Facebook. Então, pelo menos uma vez passou jogador no Egito, no Marrocos e tal, África do Sul. Mas, como você falou, cara, é mundo afora mesmo. Vários países aí a gente tem um jogador brasileiro atuando, né? Às vezes aparece um jogador aí em países que eu nem imaginava que tinha futebol e aparece jogador brasileiro atuando por lá. A gente começou esse trabalho em 2007, né, cara, no blog. E aí, a partir de 2013, entre 2013 e 2014, aí eu peguei mais firme com o Facebook. Aí hoje a gente tem a página do Facebook, né, que é blog do Roberto Silva também, né, facebook.com/blog do Roberto Silva, e é bem legal. A escolha do Facebook é por facilidade de divulgação ou não? Foi assim, eu estava tendo uma certa dificuldade lá com o provedor do blog, né, estava tendo uma dificuldade de atualização e tal, e aí eu comecei a amadurecer a ideia de criar um portal, criar um site, mas fui me acomodando mesmo com o Facebook. E graças a Deus o retorno foi bem legal, a galera tem curtido bastante. E assim, contando um pouco da história lá no início, quando eu comecei, eu não tinha muitas fontes, né? Não sabia muito bem como fazer. Foi na época da febre do blog, lá em 2007, eu falei, não, eu vou criar um blog também. Só que se eu fizesse um blog de opinião, Roberto Silva ninguém sabe quem é, né? Tem mais de 10 mil no mundo. Exatamente. Assim. O cara prefere ver lá, né? Ver a opinião do PVC, de quem tá com a mídia na mão e tal. E aí eu falei, não, eu vou fazer um blog pra brincar e homenagear aí os jogadores brasileiros e tal, mas, pô, você pega a mídia hoje, de um modo geral, né? A imprensa, ela fala, se você pegar o jornal hoje, você vai ter nota do campeonato alemão, do campeonato espanhol, né? Cobertura italiano. Do futebol internacional aumentou demais. Concentrado muito ali, né, nos grandes centros europeus e tal. Então eu tinha muita dificuldade. E aí, cara, surgiram os amigos dos jogadores, né, os familiares dos jogadores, porque, pô, não é fácil você ter informação de jogador no Vietnã, na Malásia, em Honduras e tal. E eles começaram a fazer contato comigo e me mandar as fontes onde apareciam os jogos desses jogadores e tal. E a gente foi ganhando corpo e graças a Deus a gente foi, como diz um amigo meu, né, a gente já foi fonte onde muita gente já bebeu água. Perguntas? Você falou que tem gols em países que você nem imaginava, né?
Qual foi o país mais distante ou mais exótico que você já postou um gol lá, Roberto? Ah, cara, sem dúvida nenhuma foi Andorra. Andorra, porque é engraçado que você vê no vídeo, né? Tem alguns gols lá que eu posto os vídeos e tal. Você vê carro passando por trás do campo, né? Você vê, tem um morro atrás. Esse final de semana mesmo, eu não me lembro se foi ontem ou se foi sábado. Eu postei um gol de um brasileiro na Lituânia. E tava nevando, né? Tem neve, acho que tiraram a neve do campo e colocaram assim pro lado de fora. E tava nevando lá. Então, assim, tem vários países. Andorra é um dos países que foi muito, muito engraçado, porque o futebol, eu não sei nem se ele é profissional em Andorra. E tinha um brasileiro lá no Dom Pernil Santa Coloma. É o nome do time lá. Tinha um brasileiro jogando por lá. Eu não sei se é profissional, porque a seleção de Andorra, ela geralmente disputa e toma goleadas na fase de classificação da Eurocopa para a Copa do Mundo, e nos jogos sempre falam que a seleção é semi-profissional. Tem muitos jogadores que dividem o tempo. Se a seleção é assim, eu imagino que o campeonato deve ser semi-amador. Estônia também, né? É um país que... Eu tenho um amigo que ele jogou na Estônia, depois ele foi pra Finlândia e agora ele tá em Gibraltar. Cara, Gibraltar também é um país assim... Gibraltar, muito excêntrico, né? Eu costumo brincar muito com ele, Alan Arruda. Ele é daqui de Petrópolis, né, no Rio de Janeiro. E eu costumo brincar com ele, falar, caramba, o futebol se divide, na Estônia era antes e depois de Alan Arruda, em Gibraltar antes e depois de Alan Arruda. Tem um amigo, né, que eu, assim como muitos outros garotos brasileiros, tentei ser jogador de futebol também, mas faltou uma coisa muito importante, né, que foi a técnica. E empresário. Faltou talento. Mas eu cheguei a jogar no Botafogo, né, numa época, em 88, no Juvenil, e hoje, através do Facebook, eu consegui refazer o contato com o pessoal e tal. E tem um jogador que na época, em 92 para 93, o Emil Pinheiro, ele saiu do Botafogo, que ele era o patrono do Botafogo, né? Era aquele presidente, mas que era o cara que botava o dinheiro ali no Botafogo. E aí de 92 para 93 ele saiu do Botafogo e aí o Botafogo praticamente acabou, né? Entre aspas, né? Porque ele tinha muitos jogadores lá e ele acabou indo pro América, acho que era um desejo do filho dele, o filho dele morreu e ele acabou indo pro América, o Emil Pinheiro, botar dinheiro no América. E aí o Botafogo teve que aproveitar essa garotada da base, que em 88 eles foram juvenis comigo e tal. E aí foi campeão da Comebol naquele ano. Então time tem que pouco botafoguense conhece, né? Porque bem estranho mesmo. Exatamente, tem o Cláudio Silva, que era zagueiro, que inclusive agora está como técnico da favela do Muquiço, que chegou na final da Taça das Favelas, perdeu para Padre Miguel. Tem o Reginaldo Pinguim, tinham vários jogadores que foram campeões. Se a galera aí mais nova quiser pesquisar, dá uma olhada na internet. Era a do Botafogo. Exatamente, tinha o Eliomar, lateral direito, e todos esses jogadores eu convivi um pouco lá no Botafogo, que eu tive uma passagem rápida de 3 meses lá, e os que ficaram mais famosos foram o Edmundo e o Dejaí. Verdade. O Dejaí o meio campo e o Edmundo era o atacante. E o lateral esquerdo do time era o Alexandre Agulha. Ele era reserva do Clay, o Clay que depois veio a falecer, foi assassinado e tal, mas o Clay era o titular na lateral esquerda, em 93, e o Alexandre Agulha era a reserva dele. E aí o Alexandre Agulha teve para parar contando até um pouco da história do Alexandre Agulha, que com certeza está ouvindo a gente lá nas Ilhas Faroe. Ilhas Faroe, a história dele foi a seguinte, ele estava para abandonar o futebol, e aí de repente surgiu essa oportunidade nas Ilhas Faroe, ele falou, contando, né, que a gente perdeu o contato, agora há pouco tempo a gente retomou esse contato, ele estava me contando como é que foi a história dele. Inclusive eu fiz uma entrevista com ele também, que está lá no blog do Roberto Silva, está no blog, né, que é blogdorobertosilva.zip.net/entrevistas, aí tem todos os links de todas as entrevistas que a gente fez lá. E ele estava me contando que a carreira dele estava indo para um lado que eu estava já caindo para Catuense da Bahia, Motoclube do Maranhão e tal, e ele falou, não está dando... Eu não estou indo por um caminho que eu gostaria que fosse, eu vou estudar, vou me especializar em outras coisas, isso com 24, 25 anos de idade. E aí, cara, surgiu a proposta da Islândia. Ele nem foi para as Ilhas Faroe, primeiro ele foi para a Islândia, e aí jogou 1 ou 2 temporadas lá, depois para as Ilhas Faroe. E ele está lá até hoje, desde 2000, 2001, casou, tem 4 filhas lá, e 4 filhas. Que legal, né? 4 filhas, Assim, uma curiosidade que eu tenho é saber... como é financeiramente para esses jogadores atuarem nesses países mais emergentes do futebol, ou até países sem tradição nenhuma. Andorra, Ilhas Faroe não tem tradição. Uhum. Mas assim, dá para fazer uma aposentadoria
Ou não? É trabalho mesmo normal? Não, são é jogadores trabalho normal. assalariados. Nas Ilhas Faroe, por exemplo, os jogadores eles iam pra lá, William, e eles faziam o seguinte, eles iam pra lá trabalhar no mercado de peixe e jogar futebol. Quer dizer, no início nem era tão profissional assim, hoje é profissional. Tem um brasileiro que também, ele é o Messi das Ilhas Faroe, né? Ele é o artilheiro. É curioso, assim, porque às vezes a gente não tem essa noção, essa dimensão. Por exemplo, no Brasil, o maior artilheiro em números absolutos do Campeonato Brasileiro é o Roberto Dinamite, com 190 gols. Na Bósnia, é um brasileiro, é o Wagner Lago. Ninguém marcou mais gols que ele. Ele é baiano, de Feira de Santana, e joga lá no Chirok Brieg. Desculpa a pronúncia, porque alguns times eu sei, porque os jogadores falam comigo. Os outros eu vou meio que no chute aí, porque eu não sei a pronúncia, eu só sei ler e tal. E como a gente não ouve muito a pronúncia, a gente não sabe. E nas Ilhas Faroe é o Cleiton Soares, que é um caxiense, que inclusive esse final de semana fez um gol. Não me peçam para falar o nome do time dele. Acessem lá a página Qual é o nome do time dele, Roberto? Fujglafdur, negócio assim, eu não sei direito a pronúncia não. Poliglota. Eu sei que ele faz muitos gols lá, o Cleiton Soares é figura carimbada Roberto, lá no nosso blog. E as entrevistas, como é que funciona? O pessoal te procura? Já teve alguma proposta engraçada ou inusitada? Ah, cara, assim, a gente tem que marcar a parte 2 daí do programa para contar a história do blog, porque num programa só não dá. Assim, de história engraçada, sempre nas entrevistas, no final da entrevista eu pedia pro cara contar uma resenha, uma história engraçada, então tá tudo lá, quem quiser dar uma olhada depois, vai Faça aí pra dizer lá. pra gente de novo o link do blog. Na verdade... É só www.facebook.com/blog do Roberto Silva, lá tu vai encontrar. Pro blog. As entrevistas, elas estão em www.blogdorobertosilva.zip.net/entrevistas. Embora eu tenha criado um álbum no Facebook, que eu republiquei todas as entrevistas que eu fiz, que estão no blog em si, estão na página do Facebook também. Tem um álbum lá que é só o cara clicar e ele vai... o título do álbum é Entrevistas. Então ali naquela parte onde tem os comentários, tem... Foi uma republicação que eu fiz, né? Mas o conteúdo original está na blog do robertosilva.zip.net/entrevistas. E fora desse grande centro, Roberto, qual é o país hoje que tem o maior número de jogadores brasileiros atuando? Você tem catalogado isso? Talvez seja Portugal. Portugal, assim, fora dos grandes centros, né, que você perguntou, pô, cara, é difícil, assim, acho que tem uma quantidade boa no Chipre, tem alguns brasileiros no Chipre, tem Malta também, tem um time que tem 7 brasileiros, como eu falei, né, tem o Jackson Lima, Rodolfo Soares, Marcelo Dias, Tarabai, Gilmar, Jorge Santos e Jorginho, 7 brasileiros. E Bernians. E você já fez alguma entrevista, algum meio de comunicação já te procurou para fazer a entrevista, contar a história do seu blog? Alguns, né? Alguns já... a gente tem também lá na página lá do Facebook, a gente já teve matéria no jornal, né, no Jornal Extra aqui no Rio de Janeiro, teve o Jornal da Tarde, do Grupo Estadão, lá em São Paulo, já fez uma matéria com a gente. JP acabou lá em São Paulo. Terminou. Eu nem sabia. Foi em 2009 ou 2010 e tal. E fora assim, republicação, né, do conteúdo do nosso blog, mais da época que a gente fazia no blog. Então tem alguns sites que já fizeram republicação. Teve uma matéria também do jornal Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, Campo Grande News. Eu não tenho a matéria impressa, consegui só pegar online, né? Porque é muito complicado. Por exemplo, o Jornal da Tarde, eu tive que ir no aeroporto comprar, né? Porque não vende em qualquer banca, né? É mais fácil buscar os gols dos brasileiros lá fora, né? É mais fácil. Embora também seja um trabalho assim, eu tenho muita dificuldade com a atualização dos sites, dos clubes, com os idiomas, o fuso horário, né? Esse final de semana mesmo teve jogo na Indonésia, que são 10 horas de fuso, né? Teve jogo que foi de manhã, mas aqui era à noite, meio enrolado. Lá foi à noite, aqui foi de manhã. Então, às vezes é um pouco mais complicado até mesmo das fontes, né? Por exemplo, o cara bota lá, ao invés de botar gol do Neymar, as minhas fontes, bota N Júnior. Então eu tenho que saber quem é o cara. Então, como hoje eu já tenho um banco de dados, eu já tenho uma pasta no meu computador com as fotos dos jogadores, a minha maior dificuldade
é quando abre a janela, né? Aí começa a sair jogador, entrar jogador, mudar. Mas- E hoje também o Oasis, que você me perguntou, na Tailândia. Tem muito brasileiro na Tailândia. Tem bastante jogadores brasileiros. Tem jogadores brasileiros que não são muito conhecidos aqui no Brasil. Tem um jogador brasileiro que tem feito muitos gols lá. O nome dele é Ebert. Ele é naturalizado timorense. É um meia canhoto, jogou inclusive na base do Vasco, aqui no Rio de Janeiro. Mas hoje, de 2015 para cá, 2014, 15 para cá, alguns jogadores também conhecidos, De La Torre acabou de ir, né, para lá, o Diogo, que jogou no Flamengo, na Portuguesa, no Palmeiras. Então tem alguns jogadores que, até com um certo renome, que estão indo para a Tailândia também. Assim, só pra encerrar sobre esses jogadores nos países mais periféricos, eu quero saber um pouquinho como é no Oriente Médio. Porque assim, a gente imagina que no Oriente Médio, a gente imagina não, eu acho que com certeza, todos os donos de clube são uma espécie de Silvio Santos, mas eles jogam aviãozinhos para jogadores, esses jogadores brasileiros menos conhecidos que vão pra lá. Eles conseguem fazer um pé de meia bom no Oriente Médio? Então, assim, tem alguns países, né, que acabam decidindo por investir no futebol. Então, por exemplo, hoje... É política de Estado, futebol vira Exatamente, política de Emirados Árabes. Quando você fala em Oriente Médio, né, aí você tem ali Emirados Árabes, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Síria, Líbano e tal. Então você vai ter país, por exemplo, Líbano. No Líbano tem brasileiro no Líbano? Tem. Tem um amigo lá, o Ramos, já está há um tempo jogando lá. Aqui era júnior, né? Aqui no Brasil ele era júnior. Aí quando foi para lá virou Ramos Júnior. Ele jogava no Al-Ansar, mudou de time, nem sei o nome do time que ele está agora, mas já está lá uns 5, 6 temporadas. Mas nem se compara, não tem nem comparação o ganho de um jogador que joga no Líbano com um jogador que joga nos Emirados Árabes. O Catar andou dando volta em jogador aí, o próprio Brocador tomou volta lá, o Hernani acabou saindo. Então hoje, a galinha dos ovos de ouro, em se tratando de Oriente Médio, seria os Emirados Árabes. E a China, né, cara? Que a China hoje que também não estava investindo tanto. Você pega aquela parte, né, da Ásia, ali, Japão, Coreia, China e tal, e você vê que um tempo atrás era Japão. Isso aí vai muito do momento, né? Eu acho que a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, abriu muitas possibilidades para jogadores brasileiros nesses países e tal. Mas como eu vejo hoje esse trabalho que eu faço, de um modo geral? O jogador, ele está aqui no Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Rafael Marques, quando chegou no Botafogo, né, ele levou não sei quantos jogos para fazer um gol e tal, e esse cara aparecia direto no meu blog, toda semana ele estava lá fazendo gol. E o Oswaldo Oliveira bancou. Não, ele vai continuar, ele vai permanecer aqui no Botafogo, porque eu sei do potencial dele e tal, porque já tinha trabalhado com ele no Japão. Então, um cara é difícil de desaprender o trabalho. O Fluminense, um tempo atrás, ele contratou o Marcelinho das Arábias, um atacante e tal. Pô, esse cara também aparecia direto no meu blog. Ele jogou no Naval de Portugal, depois ele foi pro Catar. E ele fazia gol direto também. Veio pro Brasil, acabou não acontecendo. Eu acho até que ele abandonou o futebol, não tenho certeza. Quer dizer, um atacante, Marcelinho. Então, assim, existe muito aquela coisa do cara estar adaptado a um país, né? Tá lá, tá fazendo gols. Hoje, por exemplo, atualmente, o artilheiro da Liga Cipriota é um brasileiro, André Alves, que já foi artilheiro na Hungria. Mas esse cara não aconteceu na Rússia. Alguns países ele teve uma certa dificuldade. Ele falou pra mim, Roberto, eu perguntei pra ele, fiz uma entrevista com ele e perguntei pra ele, por que você não aconteceu na Rússia? Ele falou, pô, pega o tamanho da Hungria e pega o tamanho da Rússia. Eu viajava 12 horas pra fazer um jogo, chegava no jogo morto. A gente saía de 0 grau para 25, quer dizer, tem toda essa dificuldade. Então, aí às vezes o cara prefere ficar lá naquele paizinho, né? Porque lá ele sabe que ele vai ter um contrato anual, ele sabe que ele tem um prestígio naquele país, né? Tem aquela coisa também, até de alguns países o cara se naturaliza, vai para a seleção. Tem um brasileiro que hoje ele está jogando na Arábia, mas ele passou muito tempo na Romênia e teve proposta de naturalização. Eric, carioca, fluminense de Nova Iguaçu. Não teve oportunidade nenhuma no futebol brasileiro, mas hoje ele está no Nagiran, da Arábia Saudita, mas jogou muito tempo na Romênia. E teve quase, muito próximo de um processo de naturalização pro futebol romeno por conta disso. Prestígio, aquela coisa de você já estar ambientado, o cara casa, né, fica por lá mesmo. Não é o caso do Eric. Não sei se ele casou com uma romena, não acaba tenho virando certeza. Um cidadão acaba mesmo, virando um cidadão, né? Ele Tá acaba adaptado. adotando a nação. Exatamente, né? E assim tem brasileiros no Vietnã, na Malásia, em Honduras, e nesses países, né? Que o cara global mesmo, tá lá trabalhando mesmo, tá Isso. ganhando seu pão de cada dia. Vamos continuar aqui falando sobre futebol internacional, mas agora falando dos países que Mais são conhecidos, mainstream, né, do futebol. Vamos começar com a Champions League, então? Vamos lá. falar então um pouquinho dos classificados e dos confrontos.
Barcelona, Wolfsburg, Real Madrid, Atlético de Madrid. Bayern de Munique, PSG, Benfica e Manchester City são os 8 classificados. Então, Militão, 3 espanhóis, nenhum inglês. Um inglês. Um inglês e City, verdade. 3 espanhóis, 2 alemães, um francês e um português. Isso. Então, Barcelona e Atlético de Madrid, como você está prevendo o confronto? Acho que vai ser um jogo difícil, né? Porque é a especialidade do Simeone, né? Os jogos, é o tipo de jogo que ele gosta. Foi como ele deu a entrevista uma semana atrás, né? Que é o jogo da vida dos jogadores. É onde ele vai inflamar todos os jogadores que, se eles vencerem, eles vão ser os melhores do mundo. Que vão estar vencendo o Barcelona, né? Que é o atual campeão. Eu acho que vai ser um jogo duro, mas é inevitável não dizer que o Barcelona é o favorito, né? O Luiz Henrique falou que não queria pegar um espanhol, né, nessa rodada. Ele queria evitar clássicos, né? Isso. Mas assim, no Campeonato Espanhol ficou bem evidente que existe uma diferença grande. O Atlético de Madrid perdeu os 2 jogos. Ano passado o Barcelona foi campeão lá em Madrid, no Vicente Calderón, vencendo lá com o gol do Messi. Então assim, vai ser um confronto duro, mas eu vejo o Barcelona passando tranquilo. Acho que com dificuldade, mas Também passa. acho, Também acho que vejo um confronto bem equilibrado, porque o Campeonato Espanhol está resolvido. O Atlético de Madrid vai se classificar para a próxima Champions League, pode se dedicar muito a esse campeonato, a Champions League nos confrontos com o Barcelona. Eu vejo o confronto mais equilibrado. Confronto que não vai ser nada difícil, vão ser os jogos do Bayern de Munique e do Real Madrid, né? Os dois pegaram os adversários mais fracos. Mais fracos. O Bayern de Munique pega o Benfica, Anderson. Passa bem tranquilo, o Real também mais passa... tranquilo do que passou pelas oitavas, com certeza, né? Com certeza. O Bayern agora, um dos favoritos é esse título. O que eu vejo no lado bom é o confronto entre PSG e Manchester City. Eu não vejo o Manchester City seguro nessa temporada. É a chance do PSG finalmente chegar na semifinal. Né? Chegar na semifinal. Só fez semifinal uma vez nos anos 90. Na semifinal já dá um status maior ao clube, né? Porque muitas vezes era visto como uma campanha decepcionante pelo investimento, mas eu acho que dessa vez o PSG chega a semi. E digamos que ele chegue a uma semifinal contra o Real Madrid, por exemplo, ele tem chance viva de chegar numa final inédita. Sim. Pelo visto, eu sou o único que acredita no Manchester City, então, né? É o único que acredita no Manchester City. Eu vejo o Manchester City com bom futebol nessa temporada, quase perdeu a final da Copa pro Liverpool e vem apresentando um fraco futebol no campeonato inglês. Ontem, na derrota pro United, não foi muito bem. O Manchester City perdeu todos os clássicos em casa, é incrível. O time não rende. É inconstante o Manchester City. Não tem como acreditar num time que não ganha do Manchester United em casa, não ganha do Liverpool, não ganha do Leicester, não ganha do Tottenham, não ganha de ninguém em casa. Mas ainda assim é um dos e times. Pegou um adversário fraquíssimo nas oitavas de final, pegou o Dinamo de Kiev. Mas ainda assim é fraco, mas ganhou. E ainda assim é um time forte, é um elenco forte. Não pode duvidar de Agüero. Não, tem jogadores que podem fazer a diferença. Exatamente. Olha, vai ser uma surpresa muito grande se o Manchester City passar. Mas eu vejo que o PSG agora tem que passar. Chegou a vez do PSG. É a vez do PSG. E Real Madrid e Wolfsburg? Tranquilo pro Real. Tranquilo? Mesmo o Real Madrid sofrendo pra ganhar de Las Palmas fora de casa, de Málaga. O Real Madrid fora de casa joga muito mal. Mesmo na temporada passada, o Real pegou o Schalke 04 e... Foi 4-3 no Santiago Bernabéu, né? Por um gol o Schalke passou. E o Real saiu vaiado daquele jogo, mesmo classificado. Então, mas eu acredito que contra o Wolfsburg não vai... mas na Champions o Real tem sido bem diferente, né? Porque na Champions ele tem sido um dos melhores, uma das melhores campanhas e dá chance para os adversários. É verdade. Mas no caso o Real passando nas semifinais, eu vejo um caminho bem complicado pro Real, porque o Bayern vem mostrando um bom futebol, a partida contra os Juventus foi mostra disso. Não, mas o cruzamento do Real Madrid é com o Bayern? Vai ser sorteio novamente. Vai ser sorteio. Não, então, os clubes passando, na minha ordem aqui, Barcelona, PSG, Real Madrid e Bayern de Munique, eu vejo o Real... Entre os 4, eu vejo o Real em quarto. Pelo futebol que o Real Madrid tem mostrado, entendeu? Mas é aquele negócio, tem o Cristiano Ronaldo, tem um belo time, pode se encaixar para essa restante final de Champions League ser campeão, né? Bom, assim, a gente está falando bastante de Espanha, né? E a Espanha que está com 6 entre os... São 8 mais 8, 16. São 6 times espanhóis nas quartas de finais dos torneios europeus da UEFA. Assim, Militão, na Espanha onde se tem o melhor futebol? Os times espanhóis médios são melhores do que os times médios dos outros times no mundo inteiro? Olha, tecnicamente eu não vejo os times melhores, mas com os números, não tem como discutir com os números. Desde 2013, temporada 2013 e 14,
Os times espanhóis enfrentaram um time de outro país, né, na Europa League ou na Champions League, 44 vezes. Eles ganharam 41 jogos, 41 confrontos. É um domínio absurdo. 93% de aproveitamento. Como é que não tem como discutir com Porque isso? assim, o clichê muito grande que se fala os clubes ingleses não dão atenção à Europa League. Sim. Os clubes italianos não dão atenção à Europa League. Assim, o que tá aparecendo é que a questão não é dar atenção ou não, a questão é que não conseguem competir contra os times espanhóis, que são bem mais organizados. A questão é o seguinte... E assim, a gente acaba olhando pra Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético, e achando que o campeonato é nivelado por baixo. É que esses 3 times, eles estão muito acima. Mas assim, eles estão muito acima de todos os times no mundo. Sim, sim. Talvez Também... tenham 1 ou 2 times no mundo que consigam Se jogar o futebol que eles jogam. disputassem outros campeonatos, Mas esses estariam times brigando mais lá em assim, cima. medianos, eles dão um trabalho pra qualquer um no mundo. É incrível como a Espanha consegue todo ano fazer o double, praticamente, é ganhar a Europa League e ganhar a Champions League. Exatamente. Tem uma matéria do Rafael Oliveira, da ESPN, muito boa, que eu estava lendo hoje, que ele falava disso. Que a Inglaterra tem o campeonato melhor, né, a Premier League, mas se você parar para olhar, as defesas dessa temporada especialmente estão muito fracas, porque é Verdade. muito jogo com 4, 5 Placares gols. dilatados, né? E isso não é só a qualidade do time, mas tu vê a deficiência das defesas. E isso contrasta com o Campeonato Espanhol, porque tu vê os times menores, de menor investimento, mesmo assim com uma defesa boa, mas sólida. os times mais organizados. Exatamente. E ele dizia, que é uma coisa que eu concordo, o time espanhol tem a tática muito mais apurada do que os ingleses. Os ingleses, eles meio que largam a defesa e vão tudo pro ataque, diferentemente dos espanhóis. E aí, quando vem um confronto, nessa de os times ingleses ir todo para o ataque, a zaga fica aberta e aí toma do adversário, né, no contra-ataque, diferentemente do que acontece nos espanhóis, que eles sabem se armar muito bem para essas situações. Em casa, fora de casa, é um jogo totalmente diferente. Vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente, da disputa na Itália, que está bem acirrada, Juventus e Napoli. Só um palpite de vocês, quem vai levantar o Scudetto? Então, com a Juventus saindo da Champions, eu acredito na Juventus. A Juventus vai ser campeã italiana mais uma vez. Também acredito na Juventus, acho que essa eliminação não vai pesar contra, pelo contrário, vai fortalecer ainda mais a equipe. Acho que o Allegri vai passar isso para os jogadores para chegar firme na briga pelo título mais uma vez. Mas também é de enaltecer a bela campanha do time do Napoli, né, Wira? Uma bela campanha, o time da Juventus é um time superior e com mais investimento, claro. E agora que saiu do campeonato que era mais complicado, agora vai focar e vai conseguir provavelmente ganhar mais o Scudetto. Mas é enaltecer o campeonato do Napoli. Gente, é isso aí então por hoje, né? Quer falar mais alguma coisa, Militão? Acho que cabia a gente falou um pouco da Premier League, né? Porque a Premier League permaneceu tudo como estava na semana passada, né? Os 5 pontos de diferença do Leicester continuam. Não se alteraram. Só vale falar um pouco da Premier League, assim, a tabela difícil que o Tottenham tem pela frente. Vai ser complicado segurar esses 5 pontos pegando o Liverpool em Anfield e o Manchester United em casa. Lembrando que o Tottenham não ganha do Manchester United em casa desde 2001. Vai ser a prova, ver se ele se mantém forte na briga do título, né? Mas eu acho que ele pode passar pelos dois, vencendo, apesar de ser fora de casa, seguindo na boa fase do Kane, né? Que tem feito muitos gols. É o artilheiro. É o artilheiro. Engraçado que ele passou as 11 primeiras rodadas fazendo um gol. Nas 20 seguidas, ele fez... Aliás, nos últimos 20 jogos, ele fez 20 gols, exatamente. Média de um gol por jogo, né? Exatamente, fez 2 gols no último jogo. Eu acho que ele pode levar o time ao título. Eu acho difícil, mas vamos ver. Gente, vamos encerrar aqui agradecendo a participação do Roberto. Muito obrigado, Roberto, pela participação hoje. Eu é que agradeço, né? E deixar aqui mais uma vez a página do Facebook para a galera aí que quiser dar uma olhada lá no conteúdo. É um conteúdo bastante interessante, né? Essa coisa do jogador brasileiro no exterior. Vocês falaram aí de Inglaterra, Itália. Na Itália, por exemplo, tem um brasileiro no Padova. Ele já está há bastante tempo na Itália. Ele é um artilheiro, Neto Pereira. O primeiro nome dele é Leônidas, mas lá ele é conhecido como Neto Pereira. 37 anos. O Rafa Marques, que jogou no Atlético Mineiro e no Botafogo, passou muito tempo no Elas Veronas, né? O Elas da segunda divisão. Que hoje está jogando o Samir. Tivemos gol do William José, né? Na Espanha. José no Las Palmas, Tá fazendo um belo campeonato.
falaram que o Botafogo estava atrás dele, mas acho meio difícil. Na Espanha tem o Pedro Beda na terceira divisão. O meu é mais alternativão, né? Negócio de primeira e tal, ali, brigando. Menos glamuroso. Pedro Beda, ex-base do Flamengo, tá no Lealtad da Espanha, terceirona. E na Itália lá, o Beto Pereira. E mostrando que tem mercado, né? Com certeza, né? De repente faz um bom campeonato, já passa pra segunda e tal. Eu fiz uma matéria, inclusive, rapidamente, com um jogador brasileiro na Espanha, que era curioso. Adson Alves, o nome dele. Ele está na Tailândia hoje. Ele foi para lá para jogar futebol, mas descobriu que não era tão simples assim. Ele tinha problema com documentação. Eu não sei exatamente como é que era, não entendi muito bem. Que o time dele ele só podia jogar acho que até a quarta divisão, terceira divisão. Então o time dele subia, ele tinha que continuar na divisão de baixo, porque ele conseguia trabalhar e jogar futebol. Trabalhou como jardineiro, pintou uma história bacana, muito legal a história desse cara. Tá lá no blog. E ele hoje é cidadão espanhol. Você vê que legal. Pela perseverança dele, sempre foi artilheiro lá nas divisões mais baixas, né? Quarta, terceira e tal. Quando o time subia, fazia uma boa campanha, ele não podia jogar. Então, muito obrigado pelo Roberto. Curtam o blog dele. Obrigado, valeu William, valeu rapaziada que nos ouviu aí pela audiência. Curtam nossas páginas lá nas redes sociais. Isso aí. Então, valeu galera, obrigado por ouvir o nosso programa. Vamos ter outros convidados nas próximas semanas e vamos agradecer ao Roberto a presença, nosso primeiro convidado do nosso programa. Fala aí, Militão. Tá aqui me perturbando pra falar. Fala. Eu não quero mandar um abraço aqui pros amigos que tem dado a moral. Ih, vai vir com mexer. Não é mexer. Cantinho do coração, cantinho do coração. Tem que agradecer quem dá moral pra gente. Então, vou dar um abraço pra rapaziada do time Polêmicos FC. Time Fute 7, tá disputando aí, ó. A Champions League Fute 7, começa em 3 de abril. Pode fazer uma pergunta? Pode. Quem é o treinador desse time? Valdeir Militão. Por acaso, o treinador é Valdeir Militão. Então eu também quero mandar um abraço para um amigo meu, Danilo. Tá lá em São Paulo nos ouvindo. Não, mas um grande beijo na já que é para mandar abraço, quero mandar abraço pro pessoal aí do Espírito Santo que tá ouvindo a gente, pessoal do Rio de Janeiro também, os amigos aí. Família, um abraço, né? um abraço. Os amigos também. Não, e também só pra encerrar. Parece Milton Neves. Só pra encerrar, um abraço pros amigos do grupo do Vasco, né? Um grupo lá no WhatsApp. E um amigo Blair, colunista do HTE Esporte, um site muito bom, e ele tem lá falando sobre o Vasco, tudo sobre o Vasco tem lá com ele. Qualquer dia o Blair vem aqui. Fim do Cantinho do Coração, mais uma vez agradecendo ao Roberto e a sua audiência. Tchau, gente, até o próximo programa.